Olá, pessoal que está assistindo esse vídeo. Eu convidei alguém muito importante para batermos um papo nesse canal. E nosso vídeo vai ser em português hoje. Se você é falante de inglês, vou deixar uma legenda no vídeo onde você pode ter acesso, né, em inglês. Mas eu decidi fazer o vídeo em português para vocês pelo menos acostumarem de ouvir. Vocês podem estar aproveitando também para aprender um pouquinho. Vocês querem estudar aqui no Brasil, português é fundamental. Então, vou apresentar o nosso convidado. Então, Joseph é formado em Design Gráfica pela Universidade Federal do Maranhão. E ele entrou na universidade em 2016. Ele conseguiu terminar e hoje ele faz outras coisas que ele vai apresentar para nós, algumas coisas que ele faz. Então, Joseph, você está bem-vindo nesse canal. Você é um cara bem carregado, né, com muita bagagem no currículo e a gente gostaria mesmo de compartilhar o que você faz. Certo. E aí, pessoal? Eu me chamo Joseph Kwabena-Osei, eu sou de Gana, mas atualmente eu moro aqui no Brasil, né? Como o Ayuba também. Eu, eu sou dançarino, sou professor, sou coreógrafo, eu ensino Afrodance, eu sou professor de inglês também e eu sou formado em design. E atualmente eu trabalho profissionalmente como professor de inglês e professor de dança. E com o design eu faço os meus projetos mesmo, mas eu não cheguei a trabalhar profissionalmente com o design. Muito bem. Você é de qual parte de Ghana, Joseph? Eu nasci numa cidade chamada Kumasi, Kumasi, mas eu morei lá aos meus 15 anos e depois me mudei para a capital, que é Accra. Accra. E lá você completou seus estudos. Lá eu terminei o ensino médio. Aí eu comecei a trabalhar, né, na indústria de filmes. Aí eu cheguei até a conhecer vários famosos lá no meu país. Eu cheguei até a aparecer em alguns filmes lá. Aí depois apareceu a oportunidade de vir estudar aqui. Aí eu Muito vim me bom. embora. Que legal. Que legal. Então, falando da sua trajetória para cá, você veio para cá. E como que começou esse processo? O meu processo foi um pouco diferente, porque eu fui saber através de um amigo meu que foi no mesmo ensino médio. Ok, Aí eu encontrei, assim, do nada eu encontrei ele na rua, vamos supor, essa semana, aí na semana seguinte ele já estava aqui no Brasil. Aí eu fui perguntar para ele qual foi o processo, o que ele fez. Aí eu também contei para um outro amigo. A ok. gente foi junto para a embaixada lá e começamos o processo. Fomos primeiro saber o que a gente precisava fazer, os documentos, aí deram uma lista, aí de lá foi só correr atrás. Aí assim que começou o meu processo. Interessante. E foi muito, não foi difícil, né? Do jeito que você está contando. Na verdade, não foi difícil, não Ok, foi. Até os documentos só demorou para conseguir, mas não foi difícil. alright. Isso é bom. Quer dizer que você chegou ao Brasil sem falar português. Eu cheguei sem falar nada de português, eu só sabia oi, E era só isso. como você se virou? Conta para É, nós como foi a chegada. Como foi o sim. contato no aeroporto? Como você conseguiu comunicar? Então a gente saiu do meu país, viemos 3 ganenses Ok. junto. A gente saiu do meu país dia 15 de janeiro Hum, e fomos primeiro, fizemos escala, né? Fomos primeiro para Marrocos, aí de Marrocos viemos para São Paulo. Só ok. que cometemos um erro. A gente comprou
passagem de Gana só para São Paulo, sendo que o nosso destino final era em Belém do Pará. Então, Muito longe. ao chegar em São Paulo, a gente ficou meio que perdido e fomos buscar informações. E naquele dia, naquela hora, não tinha ninguém que falava inglês naquele aeroporto, Que que situação. era Guarulhos, Guarulhos, né? Aí nisso tivemos que nós virar, saímos do aeroporto correndo risco e fomos pesquisando, buscando informações, tentando comunicar com outras pessoas. Daí que a gente conseguiu alguém que falava um pouco de inglês e direcionou a gente para a estação de ônibus. E conseguimos pegar ônibus de São Paulo para Belém, que durou 2 dias de viagem. 2 dias de viagem. Foi. É muito, muito tempo. Tempo de pista. E, Sim. e de. Você lembra onde vocês paravam? Os estados, cidades? Como a gente era novo aqui, a gente não sabia nada. Ok, Onde a gente estava indo. Eles poderiam até sequestrar a gente não ia perceber. all Mas right. o que eu lembro que como a gente tinha chegado Sim. novo aqui, a gente não sabia como usar a moeda, a gente gastou muito dinheiro na estrada. Uau. Então é uma coisa que eu não aconselho. Quem estiver vindo, compra logo uma passagem direto Hum, do seu país até onde você vai, ou seja, o destino final. É, Exatamente. Ok, tá. é. E falando da chegada em São Paulo, vamos dar um ré, vamos voltar um pouco. Como foi a sua impressão, né? Sua primeira impacto, vamos dizer. Era diferente, Ok. bem diferente. Você Começando com esperava o que você viu? Foi surpresa? dentro do aeroporto, Uhum. era mais ou menos o que eu tinha imaginado, Ok, porque era um aeroporto grande, parece uma cidade, exatamente. entendeu? Pessoas totalmente diferentes. Então, a primeira impressão dentro do aeroporto foi muito boa, muito, Ok, muito boa. Então, a gente não teve uma impressão negativa ao entrar no aeroporto. ok. Só em relação a outras coisas, assim, as pessoas em si, tipo, o jeito de vestir, que era bem diferente Diferente, do que a ok, gente era acostumado. ok, entendi. E, e você chegou em Belém, isso foi em 15, 2015. Quando você isso. chegou, você foi ficar onde em Belém? Então, ao chegar lá, a gente já tinha conversado com um outro ganense que já estava lá. Uhum. Então, quando a gente chegou, ele já foi buscar a gente para casa dele. Acho que nas primeiras 2 semanas ficamos hospedados na casa dele, até a gente também alugou uma kitnet para gente. Ok, mas essa logística, vocês não conseguiram comunicar com a coordenação do programa? Não teve. Não teve. A gente só foi ter contato com a coordenação quando a gente foi na universidade. Ok, Mas a universidade só sabia que iam vir estudantes, mas agora como é que eles iam chegar? Acho que eles não sabiam de nada. não sabia disso. Ok, É. Na e- minha época, era mais a embaixada mandar o contato para alguém que já está aqui para receber a gente. ok, eu entendo. Era E, desse jeito. e quando você chegou, você começou imediatamente os seus estudos de língua ou você demorou um pouco? Como a gente chegou em janeiro Yeah. o nosso curso ia começar só em março, então a gente ficou em casa o resto do janeiro, fevereiro e só fomos começar em março. E março, Nos 2 primeiros meses, a gente só ficou mesmo em casa, conhecendo a cidade,
é uma coisa também que eu aconselho muito, para não chegar em cima da hora. Chegar antes Isso, e chegar você um pouco conhecer antes, o lugar. pelo menos um mês, Ok. para você saber, a logística, né, o ônibus que você pega para a faculdade, Uhum. quanto é, como usar a moeda, pelo menos Ok. como falar algumas palavras básicas, Muito bem. que foi no E, nosso caso. e eu fiquei curioso, porque eu cheguei já com português básico. Como é a sensação de você chegar com zero português e pegar ônibus, tentar comunicar? Como é a sensação? Você se sente perdido, muito perdido, parece que você está num lugar que não te pertence. Foi É. essa sensação. E como eu não vim sozinho, acho que foi um pouco mais fácil, porque Ok, víamos 3, então qualquer coisa éramos nós 3 lá vocês três. conversando, tentando, mas a primeira impressão é tipo, você não pertence àquele lugar, você está simplesmente perdido, Entendi. simplesmente. Então é bom também saber pelo menos algumas coisas antes de vir. Antes de vir. Ok, Isso, entendi. E você iniciou seus estudos em línguas. Quanto foi. tempo demorou para você já ter conseguir trocar ideias com pessoas? Quanto Sim. tempo? Então, não sei se você também passou por isso, né, mas quem fala inglês, eu acho que o português é um pouco mais difícil para quem fala inglês, Exatamente. porque na turma éramos 12 pessoas Ok. e os que falavam francês, em 2 meses já estavam falando muito bem. Ah, E nós que falávamos inglês, em 2 meses a gente ainda estava muito perdido. é, Muito, muito perdido mesmo, mas acho que a partir do 5º ou do 4º mês que a gente começou mesmo a pegar algumas coisas. E como a gente já tinha chegado um pouco antes, isso ajudou, porque no bairro a gente saía tentando conversar com as pessoas. hum. E quantas horas por dia vocês estudavam português? Então, tinham dias que a gente começava de manhã, a gente Ok. começava 8 horas até 2 horas. E tinham dias que a gente começava 2 horas Hum. até 5 horas da tarde. Então Ok, dependia muito. Tinha, o período de matutino e vespertino. ok. Legal. E depois você terminou o curso, depois de quanto tempo? Então o curso em si durou 6 meses somente, 6 meses. Você 6 já meses. saiu falando português. Sabendo o básico, Ok, falando assim não, mas sabendo só o básico. ok. Aí depois de 6 meses, a gente fez a prova de proficiência. Uhum. Aí depois disso, tínhamos que aguardar o resultado. Ok. Então Falando da prova, vocês fizeram a inscrição como? a inscrição foi, se eu não me engano, acho que foi uma parte online e uma parte dentro da universidade, que Ok, a vocês gente tinha entraram online e fizeram a isso, inscrição. acho que a primeira parte foi dentro da universidade, a gente preencheu um formulário Ok, e a gente pagou a taxa de inscrição também, naquela época. ok. Era quanto E naquela época? acho que era 150 e poucos reais. Reais. Já se foram 9 anos, então Deve eu não ter lembro muito sido bem. corrigido, exatamente. Sim. Bom, vamos falar sobre a prova de Self-Price. Como é feito a prova? Então, a prova é uma coisa que todo mundo estava assustado, todo mundo. E tem 3 partes dessa prova. Ok. A primeira é a prova escrita, que você vai assistir um vídeo, uma reportagem. Ah, Aí depois você tem que fazer uma redação ok. dessa prova. Aí a segunda parte é um áudio, Oh, que você vai só escutar esse áudio e você tem que fazer uma redação também.
E a terceira parte é uma entrevista Hum, com um dos seus professores, ou seja, o coordenador do curso, que também é o professor, e uma outra pessoa que a MEC enviou, acho que do Brasília, para vir ajudar na prova. ok, Então tinha tem a uma pessoa externa. externa, exato. Ok. Entrevista com as duas pessoas. E depois Então da. e- foi bem tenso. Eu entendo como é. E depois da prova, como era a sensação sua? Você pensava que já era, você ia passar na primeira? Como é? Então, como eu falei, para quem fala inglês é mais difícil, a Ok, gente ficou muito inseguro, ok. muito mesmo, porque o que realmente pegou foi o vídeo que passaram, Uhum. porque a gente simplesmente entendeu quase 15% do vídeo, Hum, entendeu? Aí o que ajudou no vídeo foi as imagens, porque você consegue relacionar o que está acontecendo no vídeo. Agora chegou no áudio, complicou, porque o áudio você não vê. Então, ou você entende ou você não entende. Mas agora a entrevista foi muito de boa. E depois de tudo isso, a sensação foi tipo dever cumprido, porque eu isso. vim aqui Uhum. justamente para isso e eu consegui fazer. Hum. E agora o resto era deixar com Deus fazer o milagre dele. Exatamente. Você Pra... fez a prova e deu, você passou. Passei, Quanto tempo passei. é espera para o resultado? No nosso caso, acho que a prova foi em outubro Ok. e o resultado saiu em dezembro. A Dezembro. gente esperou um mês e pouco Isso. para o Então, como resultado. é depois da prova, vocês aguardam, né? O resultado Isso, sai. E como é a colocação? Quando que vocês começam já a PQG? certo. Então, o resultado no caso, saiu em dezembro Ok. e é de forma online. Eles postam lá no site e a Uhum. gente tem que acessar para ver. Ok. Aí, como é uma mistura de todo mundo no Brasil, esse resultado, então eles dividem em, não, acho que é avançado, superior, tem avançado, tem intermediário e superior. Intermediário tem, acho que básico, eu esqueci o resto. Ok. Mas aí você tem que achar, entendeu? Acho que mais do que 1000 nomes você tem que encontrar o seu. Aí Entendi. se encontrar é porque realmente passou. Se Você não passou. encontrar, você não passou. Aí no Ok. meu caso, quando eu comecei a pesquisar, como eu sabia que eu não era muito bom no português, eu comecei a pesquisar embaixo Baixo. da lista. Só que no final eu fui encontrar meu nome lá em Sim. cima. Você tinha feito uma boa prova. Eu passei com intermediário e avançado, acho que foi Muito bem. isso. Isso é bom. Sim. Acima, Aí, acima de 2,5, né? isso, isso. Exatamente. Aí, depois disso, sabendo do resultado, né? Eu já entrei em contato. Na verdade, eu fui atrás, na época tinha o presidente dos estudantes do Ok. PECG, lá em Belém. Fui conversar com ele se ele tinha contato de alguém aqui que poderia me receber, aqui em São Luís, no caso. O- Ok. Só para deixar claro, você terminou, aí eles te colocam já direto para o PQG. A inscrição é feito tudo já no meu país. Ok. No meu caso, antes de vir, All right. lá você escolhe dois estados e dois cursos. Uhum. No caso, o primeiro estado para fazer a língua e o segundo para fazer seu curso. E os cursos também você escolhe dois, o primeiro que você realmente quer fazer e mais uma opção. Hum. Então, no meu caso, eu tinha escolhido
Rio de Janeiro e Porto Alegre. Ah, escolheu o sul. Sul, Você porque queria era, ir para o sul. na verdade, não é que eu queria, era o que a gente conhecia. Entendi. Exato. Mas aí eu acabei, assim, conseguindo Pará e Maranhão, Ok, que é norte e nordeste. Nordeste, aqui do lado. Isso, isso. E você veio como para Maranhão? Então, depois que eu terminei a prova, eu entrei em contato no começo de dezembro. Uhum. Aí eu queria vir antes do meu visto vencesse, no dia 17 que eu entrei no Brasil. Aí então eu entrei em contato e acho que lá para dia 10, dia 11 de janeiro de 2016, na verdade eu comprei uma passagem de avião e eu perdi o voo. Uau! Então eu tinha que correr logo para comprar passagem de ônibus de Uhum. Belém para cá, que durou 12 horas de viagem. 12 horas. 12 horas. Como o Brasil é É muito grande. grande, Exatamente. é, comparando essa duração de viagem, 12 horas, no meu país, acho que você viaja do sul até o meio do país, central do país, 12 horas. Uau! É. E ao chegar aqui, você anotou alguma coisa de diferente? Ao chegar aqui, eu cheguei primeiro na rodoviária, né? Aí tava lá um congolês, Fiston, Ok, e um guineense, Anso. Eles que foram me receber lá. E ok, eu já achava que eu falava português, até que o Anso falou, que eu não entendi nada que ele falou. entendi. Aí a primeira impressão foi assim, diferente, porque lá, em relação à infraestrutura em Belém, eu achei um pouco mais desenvolvido do Desenvolvido. que Que Maranhão. aqui. Ok. Sim. Então, foi um pouco diferente também para mim. Até andando pela cidade a primeira vez também foi diferente. O- Parece um pouco o meu país também. Ok. Sim, então Chileno é de Gana. isso. Ao mesmo tempo que era diferente, não era tão diferente, porque parecia um lugar que eu conhecia. O clima, vegetação é diferente? O clima é diferente, porque lá em Belém, onde eu fiz a língua, chove quase todos os dias. Sem parar. Todos sem parar. Todos os dias chove. E aqui já era diferente. Eu Tem uma cheguei aqui estação, com né? isso, eu cheguei aqui com um sol danado batendo na minha cara, Parece o sol está bem perto, né? bem perto, cada Isso. um com o seu sol aqui. Falando Então do foi bem sol, diferente. falando do sol, aqui eles têm um base em Alcântara. Dizem que local você consegue entrar em órbita com facilidade. Um dos melhores para lançamento de Sim, foguete. Talvez sim. essa posição faz com que o Sol, O sol seja mais quente. exatamente, é mais É. quente aqui. É uma ilha, né? Então, Sim. chegou aqui, começou, foi direto para a UFMA ou você passou algum tempo? Sim, como eu cheguei também cedo aqui, eu Aham, cheguei em janeiro e o meu curso ia começar só em março. yeah, Então eu fui primeiro na casa do Anso, que foi me receber, ok. junto com o Fiston. Eu fui na casa dele, eu fui hospedado lá. Aí no mesmo dia eu conheci o resto da comunidade africana Ok. que estava aqui, ou seja, a maioria, né? Aí eu conheci e no mesmo dia me levaram para sair, para conhecer a cidade. Então eu tive assim uma boa impressão em relação a isso. Era pré-carnaval. Ok, Então a gente já saiu, era só curtição na rua. exatamente. Aí, só que para entrar mesmo na faculdade, aqui também, como foi em Belém, eles sabiam que ia chegar alguém. Agora, o dia
o horário, como é que a pessoa ia chegar e quem ia receber, eles não tinham essas informações. Uhum. Então foram amigos que me receberam na casa deles e foram amigos que me levaram para me apresentar lá na UFMA, que Uhum. eu tinha acabado de chegar para eu fazer a minha matrícula e o resto que eu precisava para começar o meu curso. Ok. E quando você começou, você ainda sentiu a dificuldade em relação à língua portuguesa ou já foi suave? Quando eu comecei, bateu uma outra realidade, Ok. porque quando eu estava estudando português, a gente estudou só o básico, ou seja, como se apresentar, como ir no mercado, como conversar com as pessoas. Aí, quando eu comecei o meu curso, começaram a entrar palavras técnicas Hum. do curso. Então, eu percebi que eu falava português, mas ao mesmo tempo eu não falava português. Porque fizemos uma primeira apresentação e foi muito ruim. Eu enrolei bastante. E no final do curso me falaram que aquela apresentação ninguém entendeu nada que eu falei. Pois é, então Exato. É bateu engraçado. uma outra realidade. Ok. O português Uhum. do curso de PQG é diferente do curso, assim, o meu curso mesmo, que é design. Porque Normal, né? começa a entrar isso, algumas palavras técnicas do seu curso. E demorou muito para você se ajustar? Acho que não demorou. Acho que já no segundo período eu já estava Já acostumado. pegou o ritmo? Sim, Você como fez eles falam aqui, isso? Como você fez isso? eu fui me esforçando 2 vezes mais do que todo mundo. Aqui todo mundo. Ok. Isso, porque quando o professor passava a atividade, eu tinha que estudar primeiro em inglês para aplicar no português. Muito bem. Aí, então, sempre era assim, para poder conseguir. E qual é a sua percepção em relação aos estudos aqui e lá em Gana? O que você sentiu de diferente? Então, eu senti que, principalmente na área de pesquisa, aqui eles fazem muita pesquisa mesmo, assim, e eles parecem muito interessados, Uhum. algumas, eu não vou generalizar, Ok. mas se tu pegar a população brasileira em si, Hum. assim, generalizando, não gosta de estudar, Ok. não. Mas quem tem a oportunidade sempre se esforça Se muito. esforça muito. Ok. Sim, sim. Agora, diferente do meu país, a gente já nasce querendo estudar. Querendo estudar, exatamente. Exato. Porque acho Concorrência que é grande, né? é grande, é. A cultura também é diferente. Então a gente já quer muito estudar, muito, mas aqui já é um pouco diferente. Quem tem a oportunidade, às vezes estuda, às vezes não. Ok. Depende, mas algumas pessoas são muito focadas mesmo. E durante sua trajetória, teve algumas dificuldades em disciplinas. Quais foram essas disciplinas? Então, as disciplinas que eu tive mais dificuldade foram as disciplinas externas, porque quando você está fazendo o seu curso, às vezes eles trazem uma disciplina da economia, uma E, disciplina de outro curso. Então, foram sempre essas disciplinas que me pegaram. ok, Principalmente, fizemos matemática 1. é, Eu não quero nem lembrar. Eu verdade. fugi Eu fugi de muitos cursos por causa de matemática, Matemática, entendi. achando que no design eu não ia encontrar matemática e eu encontrei de Eles novo. colocaram lá. Isso, mas foi bem o básico mesmo. Ok. Teve história da arte, Uhum. que era para ser história do design, e a gente acabou estudando história da arte. Então foram essas disciplinas externas
que me deram mais trabalho, mas o resto foi de boa, depois que eu consegui me adaptar no curso. E você concluiu o seu curso e depois disso você foi fazer o quê? Depois da conclusão. Então, antes de concluir o curso, eu já vinha de Gana sabendo dançar. Ok, Então, antes de concluir o curso, eu encontrei, na verdade, fizemos uma festa africana num bar aqui, chamado Bar do Porto. Alguns dançarinos, e alguns deles pegaram o meu contato e me apresentaram para o resto da galera que dança. Então, antes de concluir o meu curso, eu já estava inteirado aqui com os dançarinos. E com isso, eu comecei a dançar, comecei a ministrar oficinas e também você mesmo, Ayuba, me levou no VPEC. ok, Lembra? Acho que feedback. não me levou pessoalmente, mas me apresentou Ok, pro Elmo. pro Elmo. E Aí na época eu, atualmente você ainda atua lá, né? sim, ainda tô lá, desde 2017 até hoje. Ok. Então, pessoal que está assistindo, vou deixar o link para o canal do Joseph, grupo Afro Dance, né? Isso, Exatamente, aqui na Ilha de São Luís. E você teve muito impacto aqui. Foi algo que foi visível, porque é algo diferente, né? Você sim, chega e todo mundo fica parado para assistir. E assisti. como é a sensação? Então, no começo, quando eu comecei, eu saía na rua, Aham, gravava muitos vídeos na rua. ok. É uma coisa que na época muita gente, os dançarinos aqui não faziam. Ok. Então já começou por aí, diferente. O cara dançando na rua. Hum, Aí começaram a me seguir no Instagram, aí começou a vir a fama. entendi. Sim, e a sensação até hoje eu nem superei. É muito Ok. diferente de alguém te encontrar na rua e falar que, cara, você dança muito, eu sou teu fã, eu te sigo no Instagram. É uma sensação muito boa, que eu não sei nem explicar. Ok. Vamos falar sobre os retornos. Você foi crescendo. Quais são os benefícios que você teve Certo. através? Então, primeiramente, a dança me proporcionou várias amizades, Ok? que essas amizades também me trouxeram várias coisas, vários benefícios. E a dança me fez conhecer uma das pessoas mais conhecidas, ou a pessoa mais conhecida influenciadora aqui do Maranhão, que é o Tainara OG, Ok. que ela fez uma aula Interessante. comigo. Aí depois dessa aula, o meu Instagram foi bombando, bombando. E no mesmo mês eu fechei parcerias com uma marca aqui chamada Authentic Fit. Eu fechei parceria com o Boticário, eu fechei parceria com uma marca de cerveja que não existe mais, que é Magnífica. Então a dança me trouxe só coisas boas, me levou até onde eu nunca tinha pensado que eu ia chegar. Muito bem. E Joseph, design e dança tem relação? Tem. Ok. No começo eu pensava que não tinha, Aham. mas no final do curso o meu projeto foi justamente sobre o design, elementos gráficos e a dança. Ok. É onde a gente consegue aplicar o design dentro do Afro Dance. Você pega as cores das roupas que utilizamos, as roupas africanas para dançar. Você pega as formas, na hora de dançar, os movimentos que a gente faz no nosso corpo, essas formas que saem. Hum, Você pega, tem vários elementos que a gente, no caso, eu analisei no design dentro do Afrodance, utilizando os meus alunos. Então, design, para quem não sabe, design e a dança, principalmente Afrodance, tem tudo a ver.
São duas linguagens totalmente diferentes que acabam se encontrando. Interessante. E atualmente, quais são os projetos que você está executando? Certo. Então, atualmente, eu trabalho, né, como professor de dança numa das maiores escolas, se não é a maior escola aqui em São Luís, que é Expressar. Uhum. Eu tenho um grupo de dança que tinha parado, mas a gente voltou, Afrodance SLZ. Eu faço parte também de uma organização de festa que se chama Festa Africana SLZ também. E, tirando isso, eu tô dando aula de inglês em um bairro chamado Liberdade, o maior quilombo urbano aqui na América Latina, e eu atuo também como professor numa escola chamada VPEC. Muito bem. E parece que você está muito instalado aqui em São Luís. E como fica Gana? Vamos dizer, você pensa sei lá, visitar, voltar em Gana, ou você vê sua vida já aqui em São Luís? Então, cada ano que passa, a Yeah, gente faz planos de ir visitar, mas aí a realidade bate mais forte, ok. sabe? Sempre que a gente faz planos, do nada acontece alguma coisa e tem que gastar o dinheiro ou usar o Yeah, dinheiro para outra coisa. entendi. Mas desde que eu cheguei aqui, eu tenho planejado de visitar o país. Ok. Não para morar mais, porque não tem como. Agora a minha vida, como você falou, já está aqui. Já se Então instalou aqui. o Exatamente. resto é só ir visitar e voltar. Porque você lutou muitos anos para construir o que você é hoje. E está muito bem Sim, consolidado, pelo visto, porque sim. você tem bastante espaço. Recentemente você estava participando num evento, né, de dança. Foi Eu qual evento? participei num evento de uma empresa aqui chamado Sesc. Ok, Sesc, que me contrataram junto com o meu grupo para a gente fazer uma intervenção e uma apresentação num evento de hip hop, que é danças urbanas aqui. ok. Agora, Joseph, você tem muita experiência de vida no Brasil. Vamos imaginar que alguém está em Gana, na Nigéria, Quênia, e está querendo vir estudar aqui no Brasil. Quais conselhos você daria para essa pessoa? Eu falaria para pesquisar muito, Ok, primeiramente, principalmente os estados que a pessoa vai ficar. Pesquisa bastante, sempre tenta conseguir contato com alguém que já mora aqui há ok, um tempo, para na chegada poder te ajudar. E, assim, tenta saber um pouco, o básico do português antes de vir. Pelo menos saber falar teu nome, falar onde você quer ir, onde você está vindo, só o básico mesmo. É importante. E não desistir. O processo, às vezes, para algumas pessoas é muito mais, assim, difícil. Para algumas pessoas é muito mais fácil. Mas o importante é não desistir. E mais uma coisa também que eu gosto de falar. Depois que eu cheguei aqui no Brasil, eu percebi que talvez você chegando aqui, você percebe que a faculdade não é a sua única solução, entendeu? A gente veio aqui realmente para estudar, mas eu percebi, o curso que eu fiz realmente não era o que eu ia usar para ganhar dinheiro, entendeu? Então, alguma coisa, alguma arte que você sabe faz bem, entendeu? O tudo que você sabe fazer, empenha mais, bota tudo o seu esforço e faz melhor, que aqui vai te dar muito retorno. Ou seja, não seja apenas focado em uma coisa.
em uma coisa, Você exatamente. distribui suas atividades em, tipo, aplicar em ah, vários Várias campos, áreas, várias exato, áreas. Muito exato, interessante, interessante. exato. Porque o que a dança já me proporcionou, o design ainda não me proporcionou. Então, quem imaginava que a dança que ia ser o meu sustento aqui no Brasil, entendeu? Foi Então, uma, ou seja, foi uma coisa inteligente de você ligar a dança com o design, como você havia explicado um tempinho exato, atrás. Interessante. exatamente, E, exatamente. e você tinha esse pensamento lá em Gana, ou você desenvolveu aqui? Esse pensamento mesmo foi desenvolvido aqui. Eu não tinha esse pensamento lá em Gana. E uma coisa que muda é o nosso pensamento quando a gente viaja, Ok. porque a gente pensa de uma outra forma, encontra uma realidade, tem que se adaptar. Então, querendo ou não, o jeito de pensar também muda um pouco. Eu tinha visão assim, não comercial. Eu tinha visão de, eu quero estudar, eu quero trabalhar, mas assim, ganhar dinheiro mesmo. Eu não tinha essa visão em como fazer para ganhar dinheiro até eu cheguei aqui. Hum. Alright, Joseph, se você voltasse ao Ghana hoje, o que você faria de diferente? Cara, eu ia investir muito em imóveis. Imóveis. É, é um pensamento que eu não tinha até chegar aqui. Porque aqui, por exemplo, a gente sempre está procurando apartamento para alugar, kitnet, sabe? É um negócio que no meu país tem crescido muito também. Ok, Então, eu ia fazer esse investimento, eu ia viver muito mais em família, porque aqui eles gostam de viver em família. No, não sei na Nigéria, mas em Gana a gente é muito individualista. é lá Assim, na Nigéria. mesmo estando em família, cada um fica no seu canto, entendeu? A gente tem o nuclear family, que é aquela família pequena que às vezes não se junta com extended family, Exactly. Yeah. entendeu? Mas aqui, final de semana, você vê as famílias todas junto, fazendo churrasco, entendeu? Conversando. É uma coisa que eu gostaria muito de levar para minha família também. Oh, exato. É. E quais E outras coisas que você anotou que é impressionante aqui também, fora da a, prim... família? Sim, a primeira coisa é a família, a segunda coisa é falar, entendeu? Aqui eles gostam de demonstrar o que realmente está sentindo. Entendi. Se ama, a pessoa fala que ama. Diferente da gente que guarda, entendeu? Parece que se falar vai morrer, entendeu? Pois é, eu começo a me expressar mais, assim, os sentimentos, o que a pessoa sente. Essa aqui é a segunda coisa. E aproveitar muito mais a vida, Yeah. porque lá, eu não sei também na Nigéria, né? A gente se segura muito em aproveitar uma noite assim, em vez de cozinhar, sai com a família para comer uma coisa na praça, entendeu? Lá a gente não fazia isso, pelo menos a minha família. Então, pessoal, a gente já conversou com o Joseph. O que nós vamos fazer é o seguinte: se vocês gostaram desse vídeo, vocês podem estar comentando e se vocês querem que a gente continue conversando sobre alguma coisa específica, podem deixar nos comentários. Se for algo muito interessante, a gente vai fazer outro vídeo de novo, convidar o Joseph. E eu acho que se eles até quiserem em inglês, a gente pode depois gravar falando Isso. só em A inglês gente também. falou justamente em português É, para fazer uma dinâmica diferente. O canal sim. está sempre em inglês e hoje a gente decidiu. Queremos vocês ouvirem a gente conversando. Nós aprendemos a língua portuguesa e vocês também têm a capacidade de fazer isso, né? Tem galera que tem medo de
aprender outro idioma. Muito obrigado, Joseph, por aceitar esse convite. Foi ótimo compartilhar suas experiências conosco e gostei bastante, Joseph. Muito obrigado. Obrigado pelo convite e sempre que precisar, eu tô aqui. Exatamente.